Se existe um momento para tomar uma decisão que pode, assim, mudar o jeito como a gente enxerga o mundo, esse momento é hoje. É verdade. A gente está falando de uma oportunidade que tem um prazo. E o prazo acaba, bom, em poucas horas. Hoje, quarta-feira, 14 de janeiro, é o último dia para se inscrever num curso que promete ensinar a arte e a técnica por trás de uma imagem. Um curso básico de fotografia? Exato. E a nossa fonte de hoje é justamente a notícia que anuncia essa contagem regressiva. É para o curso da Casa Amarela Eusélio Oliveira, lá em Fortaleza. E olha, é importante contextualizar o peso dessa instituição, né? A Casa Amarela não é uma escola de fotografia qualquer. Ela é, na verdade, um braço cultural da Universidade Federal do Ceará, a UFC. O que já dá uma credibilidade imensa. Total. Isso por si só já é uma chancela, sabe? E a nossa missão aqui, para quem tá, pensando nessa inscrição de última hora, é justamente ir além do anúncio. A gente vai decifrar a fundo o que se aprende, os custos, os pré-requisitos e principalmente aquelas informações que ficam nas entrelinhas. Aquelas que podem ser o fator decisivo. Exatamente. Ok, vamos mergulhar nisso então. A situação é a seguinte: curso básico de fotografia. O prazo final para inscrição é hoje e, segundo a fonte, restam pouquíssimas vagas. A urgência é real. Uhum. A primeira coisa que eu fiz foi olhar a ementa, o conteúdo programático, e confesso que eu me surpreendi. Não é um simples manual de instruções de câmera. Não mesmo. O que te chamou mais atenção nesse primeiro olhar? O ponto de partida. Antes de qualquer menção a diafragma, velocidade ou ISO, os dois primeiros tópicos são história da fotografia e introdução ao pensamento da imagem. Sei. Geralmente, num curso básico, a gente espera ir direto para a técnica, para o como fazer, né? Começar pela filosofia por trás da imagem. Parece uma declaração de intenções, não acha? Sem dúvida. É uma abordagem que valoriza o porquê muito antes do como. Pensa na quantidade de tutoriais que existem online. Você pode aprender a operar qualquer câmera em poucas horas no YouTube. Sim, é verdade. Mas o que esses tutoriais raramente ensinam é desenvolver um olhar, a construir uma narrativa. Ao começar com a história e o pensamento da imagem, o curso já sinaliza que o objetivo não é formar operadores de equipamento, mas contadores de histórias visuais. É sobre entender que cada clique é o fim de um processo, não o começo. Faz todo sentido. É como aprender a gramática antes de tentar escrever um romance. Exato. E só depois dessa base conceitual é que eles entram na parte técnica. E aí vem a tríade que assusta todo iniciante. Controle de exposição, ou seja, aquela dança entre a abertura do diafragma, velocidade e o ISO. Também falam dos tipos de objetivas, as lentes, e como a distância focal muda a imagem. E é aí que um curso presencial mostra o seu valor, sabe? Aprender essa tríade sozinho, por vídeos, pode ser muito frustrante. As pessoas costumam decorar regras tipo, para desfocar o fundo, usa uma abertura grande. Mas não entende a consequência. Se você abre o diafragma, precisa compensar na velocidade ou no ISO para a foto não estourar de luz. Um professor, em tempo real, consegue olhar para sua câmera, ver seu erro e falar: percebeu que ao fazer isso, você perdeu o foco no olho da pessoa, tenta compensar de outro jeito? Essa correção imediata, acelera demais o aprendizado. É a diferença entre informação e formação, né? Perfeito. E o curso segue essa linha, avançando para a parte mais artística. Fala de composição fotográfica, explorando linguagens como fotografia de rua, retrato, arquitetura. E depois ele aterrissa no mundo prático, com módulos sobre fluxo de trabalho, edição básica e até introdução ao mercado fotográfico. Parece um pacote bem completo. O que é fascinante nessa estrutura é que ela espelha a jornada de um fotógrafo profissional. Ninguém começa vendendo foto. Não mesmo. A pessoa começa com uma ideia, aprende a técnica para executá-la, desenvolve um estilo e só então pensa em como transformar isso numa carreira. O curso condensa essa jornada em 60 horas. Mas, olha, tem um ponto nessa ementa que para mim é o verdadeiro diferencial. Deixa eu adivinhar. Estatuto da imagem.
Eu também achei isso muito curioso para um curso básico. Exatamente. Geralmente é um tema de cursos avançados, de fotojornalismo. Sim. A inclusão desse tópico, que trata de autorização de uso de imagem, das implicações éticas e legais, é um ato de enorme responsabilidade da instituição. Hoje, com o celular no bolso, todo mundo é um fotógrafo em potencial, mas poucos são fotógrafos conscientes, sabe? É verdade. Discutir direito de imagem desde o início forma um profissional que entende que a sua câmera carrega um poder e uma responsabilidade. Isso protege tanto o fotógrafo de problemas legais futuros, quanto as pessoas que são fotografadas. É uma formação cidadã. E para amarrar tudo isso, a fonte diz que o curso termina com um ensaio final. Ou seja, não basta assistir às aulas, tem que produzir algo seu. E isso é fundamental. É o momento em que o aluno deixa de ser um mero receptor de informação para se tornar um criador. O ensaio final força a síntese de todo o conhecimento, a ideia, a execução técnica, a estética da composição. É a prova de fogo que transforma o aprendizado em algo tangível. Ok, a ementa é impressionante, o conteúdo parece justificar o investimento de tempo. Mas a gente sabe que a logística tem que funcionar. E aí começam as perguntas práticas. A primeira, quem pode fazer? Idade mínima, 16 anos. E o cronograma? É puxado. Bastante. Aulas de segunda a quinta, das 6h30 da noite às 9h30 da noite, começa já na próxima segunda, dia 19, e vai até 12 de fevereiro. É um formato de imersão total. Uau, 4 noites por semana. Isso é um teste de resistência. Sim. Lembro de ter feito um curso nesse formato e na terceira semana eu já sonhava com fotometria. Exige uma dedicação real. Não é para curioso, né? Quem trabalha o dia todo precisa ter energia para encarar mais 3 horas de conteúdo denso à noite. É um compromisso sério. A vantagem é a rapidez. Em menos de um mês, a pessoa sai com uma base sólida que talvez levasse, 6 meses num curso de uma vez por semana. É ideal para quem tem uma meta clara e quer acelerar o processo. Uhum. Mas o ponto de atenção é esse. Não tem espaço para, hoje eu não vou. Perder 2 dias de aula num curso desses significa perder quase 10% do conteúdo. E o local é a própria Casa Amarela, na Avenida da Universidade, no bairro Benfica. É uma área bem central de Fortaleza, o que ajuda no acesso, mas a fonte dá um aviso importante. O estacionamento é limitado e por ordem de chegada. Isso é um detalhe. Para quem vai de carro, isso significa que chegar em cima da hora pode ser um problema. É um detalhe logístico que pode impactar o dia a dia. Chegar estressado por não encontrar vaga, com certeza atrapalha o aprendizado. É algo a se planejar. E claro, o fator que define muitas decisões: o investimento financeiro. Exato. O curso oferece 2 opções: R$ 450 à vista via Pix ou R$ 500 no cartão, que pode ser parcelado em até 3 vezes. Se a gente quebrar esse número, o valor parece bastante competitivo. Considerando as 60 horas de aula e o pagamento via Pix, a gente está falando de R$ 7,50 por aula-aula. É um valor simbólico. Sim, simbólico, se pensarmos na estrutura de uma universidade federal por trás, com professores qualificados, um certificado com peso. Mas o valor real, eu acho, não está só nessa conta. Como assim? O que esses R$ 450 realmente compram? Compram estrutura, disciplina e curadoria. Você poderia passar 60 horas no YouTube e não pagar nada, mas teria que garimpar conteúdo, separar o bom do ruim, não teria a quem perguntar. Nenhum prazo para se forçar a aprender. Exato. O valor aqui está no aprendizado acelerado e guiado. É um atalho pago. E para muita gente, esse atalho vale muito mais do que o dinheiro investido. Boa perspectiva. Agora, vamos para os letras miúdas, os detalhes que podem ser o pum, o fator decisivo para alguém clicar no botão de inscrição ou fechar a página. E o primeiro ponto é crucial, o equipamento. A notícia deixa claro que o curso não fornece câmeras. E eles especificam que os alunos devem levar seu próprio equipamento, que pode ser uma câmera ou o próprio celular. Isso é interessante. Mas espera aí, isso não cria uma certa desconexão?
Como um aluno que só tem um celular vai conseguir acompanhar na prática uma aula sobre, sei lá, a relação entre a abertura do diafragma e profundidade de campo, se a maioria dos celulares não oferece esse controle manual de forma nativa? Essa é uma excelente pergunta. Toca num ponto fundamental. A democratização tem um limite técnico. Por um lado, permitir o uso do celular é inclusivo e foca nos fundamentos universais da fotografia, como composição, luz, enquadramento, o pensamento da imagem, que independem do equipamento. Entendi. O aluno com celular pode aprender, sei lá, 90% do conteúdo conceitual. Por outro lado, na hora de praticar o controle manual fino, ele vai ser um observador. A expectativa precisa estar alinhada. O aluno de celular vai aprender a pensar como fotógrafo, mas não necessariamente a operar uma câmera profissional em sua totalidade. Então, quem está se inscrevendo pensando em dominar aquela câmera do pai que está guardada no armário, precisa, de fato, levar essa câmera para as aulas. Precisamente. Outro ponto crítico é a certificação. O certificado é emitido pela Pró-Reitoria de Extensão da UFC, o que é um grande diferencial no currículo. Mas ele não é automático. Tem um pré-requisito. Sim, é preciso ter uma frequência mínima de 75% das aulas. Isso reforça o que a gente falou sobre o compromisso. Não é um curso para se comprar um certificado, é para se conquistar um. E o compromisso financeiro também é firme. A política de desistência, segundo a fonte, é bem rígida. Não haverá devolução do valor pago em caso de desistência por motivos pessoais, a não ser em casos de saúde comprovados. Isso é uma via de mão dupla. Protege a instituição, que se programa com base no número de inscritos, e força o aluno a pensar bem antes de se matricular. É um recado claro. Se você entrar, venha para ficar. E tem um último detalhe que me pareceu uma camada extra de sofisticação na oferta do curso. Existem 2 turmas e cada uma tem um professor diferente. A turma 1 é com o Thiago Braga, descrito como fotógrafo de rua. A turma 2 é com o Jardel Gonçalves, professor de audiovisual e fotografia. A ementa é a mesma para os 2. Mas a experiência em sala de aula com certeza não será a mesma. A especialidade do professor é como o tempero do prato, sabe? Boa analogia. Mesmo seguindo a mesma receita, o resultado final terá sabores diferentes. Um aluno com o Thiago Braga provavelmente terá um viés mais voltado para a captura do instante decisivo, para a narrativa do cotidiano, para a fotografia documental mais espontânea. Os exemplos deles certamente beberão dessa fonte. Enquanto na turma do Jardel, por ter um pé no audiovisual, talvez a discussão penda mais para a imagem construída, para a iluminação de estúdio, para a relação entre a foto e o vídeo. Uma abordagem talvez mais técnica, mais acadêmica. Exatamente. Essa escolha, se ainda for possível fazer, é muito estratégica para o aluno. Quem sonha em ser um fotógrafo de rua, como um Cartier-Bresson, se beneficiaria da turma do Thiago. Quem talvez pense em trabalhar com publicidade, moda ou até migrar para o vídeo no futuro, pode se alinhar mais com a abordagem do Jardel. É uma personalização sutil, mas muito importante. Então, o que tudo isso significa? Significa que a decisão a ser tomada hoje, até o fim do dia, é mais complexa do que um simples sim ou não. É um curso intensivo curto, mas com um conteúdo denso que vai da filosofia à prática profissional. Tem o selo de qualidade de uma universidade federal, mas exige um compromisso sério de tempo, dinheiro e presença. E ainda oferece essa escolha sutil de abordagem, dependendo do professor. E se a gente conectar isso a um quadro maior, o que essa oportunidade representa é um contraponto ao modelo de aprendizado autodidata que domina a nossa era.
A experiência presencial, a disciplina de um horário fixo, a troca imediata com professores e, talvez o mais importante, a formação de uma pequena comunidade de aprendizado com os colegas. São elementos que o aprendizado online dificilmente consegue replicar. É a diferença entre aprender em isolamento e aprender em conjunto, né? A dúvida de um colega pode ser a sua, e a solução que o professor dá ali na hora ensina a todos. Essa dinâmica acelera o processo. Sim, e o curso reflete muito bem as múltiplas facetas da fotografia hoje. Não basta ter um bom olho ou dominar a técnica. É preciso entender de fluxo de trabalho digital, ter noções de mercado e, como a gente viu, ter consciência das implicações éticas do que se faz. Este curso parece equilibrar de forma muito competente esses 3 pilares: a arte, a técnica e o negócio. É uma formação pensada para o fotógrafo do século XXI. Perfeito. É uma análise completa para essa decisão de última hora. E para quem está ouvindo e, por qualquer motivo, não pode fazer o curso, seja por tempo, dinheiro ou por não estar em Fortaleza. A própria ementa nos deixa uma provocação, um caminho para começar. E essa é a reflexão final que podemos extrair daqui. O curso começa com o pensamento da imagem, então fica a pergunta: independentemente de qualquer curso, como a gente pode começar a praticar esse pensamento da imagem agora mesmo, no nosso dia a dia? Um desafio. Fica um desafio. Qual é a única foto que poderíamos tirar hoje, com o celular que a gente tem no bolso, que contaria uma história interessante sobre o nosso dia, mas com uma condição: não ser um registro aleatório. Antes de levantar o celular, pare por 1 minuto e tome uma decisão consciente. Decida aplicar só uma regra de composição, a regra dos terços, usar uma linha guia e encontrar uma moldura natural na cena. O exercício não é sobre o resultado final ser uma obra de arte, mas sobre transformar o ato de ver em um ato de pensar a imagem antes do clique. Isso por si só já é o primeiro passo da jornada que este curso propõe.